Bom, agora nós vamos falar como fazer um estudo do sinal numa função quadrática. No primeiro caso, nós temos quando o delta é positivo e o a é positivo também. Nós temos aqui uma função qualquer. Repare que o elemento que está aqui com a é o 1 positivo, isso quer dizer que o a é positivo. Isso vai nos dar um gráfico com a concavidade voltada para cima. O delta, tá, resolveu lá pela fórmula de Bhaskara, achou o delta é positivo, isso quer dizer que você vai ter duas raízes reais. Quando você aplicar lá a fórmula, você vai achar os valores da raiz, você vai fazer uma mini reta, tá, onde são os valores de x. O menor das raízes sempre vem primeiro, obrigatoriamente, tá? Depois o pouco maior, você vai fazer dois pontinhos e você vai fazer um mini gráfico aqui. Ok, e agora? Agora é tranquilo. Tudo que está acima da reta de x é positivo. E tudo que está abaixo da reta é negativo, ok? Uma técnica aqui que ajuda muito é aqui, bem dentro dessa curvazinha aqui, você colocar o valor de x e aqui, ó, os sinais de maior e menor. Isso vai ajudar muito. Por quê? Para você resolver o estudo de um sinal, você obrigatoriamente vai começar com isso aqui. Y igual a zero, y maior que zero, y menor que zero, não importa qual caso, vai sempre começar assim, tá? Aqui na primeira linha, obrigatoriamente, são os zeros da função. Então, x é igual a 2 ou x é igual a 5. Sempre vai ser as raízes da função. Tá, agora, vamos lá. Maior que zero, repare que é a parte de cima e menor que zero a parte de baixo. Então, vamos lá. Aqui está dizendo, aqui diz que o y é maior que zero. Maior que zero é positivo, tá? Repare que a parte positiva é a parte de cima, não é a parte aqui do meio, entre esses dois números. O que isso quer dizer? Essa parte aqui do meio, entre esses dois números, está embaixo da linha do x, ele é negativo. Então, aqui, qual é o que representa o negativo? O y menor que zero. Então, você vai simplesmente repetir, ó, o 2, o menor, sempre. Olha a simbologia que você vai sempre colocar. Sempre essa simbologia aqui. E aqui, qual é a raiz? 5. Então, se fosse A menor que zero, ou seja, ela ia estar emborcada assim, essa parte estaria na parte de cima, então ela seria positiva, tá? No segundo caso, vocês vão entender um pouquinho melhor. Tá, e esse que ficou faltando é essa parte aqui. Qual é a parte que é positiva? É simples. Você vai trocar aqui, ó. Aqui não tá dizendo que o x é maior que 2? Aqui vai ser x menor que 2. E aqui não está dizendo x menor que 5? Vai ser x maior que 5. Basicamente assim. Recapitulando, quando o delta é positivo e dá para tirar a raiz dele, a gente acha o x1 e x2, monta um mini gráfico, sempre uma reta, coloca as raízes sobre essa reta, repara se o a é positivo ou negativo, para você ver se ele vai ficar voltado para cima ou para baixo. Aqui no meio, você vê se entre os dois números está na parte de baixo dessa reta aqui amarela. Se estiver na parte de baixo, é negativo. Se ele estivesse na parte de cima, é positivo, tá? Sempre aqui no meio é essa simbologia aqui, tá? E aí você vai analisar se essa simbologia aqui, ela tá na parte de cima ou na parte de baixo. Se tá na parte de baixo, você vai colocar essa simbologia no menor que zero. Vamos ver o segundo caso agora. Bom, segundo caso agora. O delta continua sendo maior que zero, ou seja, ele é positivo, só que agora o a é negativo. Dada a função, você de cara vai ver aqui que o valor que está no lugar do a ele é negativo. Se ele é negativo, ele é menor que zero. Você vai aplicar aqui o Bhaskara para achar o delta. Achou x1 e x2 igual ao primeiro caso. Fez a retinha x aqui. Sobre a retinha x, você vai colocar as suas raízes, sempre o menor primeiro, no caso o menor é menos 2, depois o maior. Como o a é negativo, ele vai ficar emborcado para baixo. Aí vem o que eu estava tentando dizer lá no primeiro caso. Aqui no meio, gente, sempre é essa simbologia aqui, ó, é só gravar, tá? Só que agora o que muda? Essa parte está na parte de cima da reta aqui amarela. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Sempre aqui o y é igual a zero, o y é maior que zero, o y é menor que zero. Quando ele é igual a zero, é igual às raízes.
x igual a menos 2 ou x igual a 3. Agora, olha aqui. Aquela parte, aquela simbologia que eu pedi para vocês gravarem, ela está na parte positiva, em cima. Tudo que está em cima aqui dessa linha de x é positivo, tudo que está embaixo é negativo. Então, aqui eu vou caçar o y maior que zero e colocar aquela simbologia. Começa com o número menos 2, depois ó, a simbologia que você vai gravar é essa sempre, e o 3, ok? Beleza. E agora, a outra parte aqui, que é negativa, ó, essa parte aqui de baixo, é só você inverter. Repare que aqui está dizendo que x é maior que menos 2. Você vai botar que x é menor que menos 2. E aqui está dizendo que o x é menor que 3. X é maior que 3. Pronto, você fez o estudo do segundo caso. Vamos agora para o terceiro caso. Bom, o terceiro caso é bem mais simples, tá? Às vezes, quando a gente vai aplicar aqui o Bhaskara, o delta dá zero. E quando o delta dá zero e a gente termina de usar Bhaskara, o que acontece? As raízes elas se repetem, elas são iguais. Tá? Nesse caso, sobre a reta, você vai fazer um ponto só, aquele ponto que está se repetindo. Aí você vai analisar se o A é positivo ou negativo. Se o A é positivo, ela vai ficar nesse modelo aqui. Repare o que acontece, ela não tem aquela voltinha que nem os outros casos embaixo da linha. Então, você vai analisar que ou a parábola é toda positiva, ela está toda, praticamente toda em cima da linha, mas ela tem esse ponto aqui, e esse ponto não é a raiz. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, quando o delta é igual a zero, eu só vou ter duas condições. Ou o y é igual a zero na sua raiz, ó, ou ele é o quê? Positivo. E onde que ele é positivo? Ele é positivo em todos os pontos, menos no 4. Então, aqui é a simbologia quando o delta é igual a zero. Quando o A é negativo, o que vai mudar? Vai mudar que a parábola vai estar voltada para baixo. Então, a única coisa que muda se o A é negativo é que aqui ele não será maior que zero. A única coisa que mudaria aqui se o A fosse negativo é que aqui eu colocaria o Y menor que zero. Simplesmente assim. Agora vamos para o último caso. Bom, gente, esse aqui é um dos casos mais fáceis. Por quê? Quando a gente está resolvendo uma equação no segundo grau e o delta é negativo, a gente geralmente para e diz que não tem como resolver. Não é bem assim. Numa função, eu posso resolver. Só que quando eu não consigo achar o x1 e o x2, isso quer dizer que não existe ponto em cima da linha onde a minha parábola vai tocar. A gente chama de parábola flutuante. Nesse caso, quando o delta der negativo, você vai analisar o A. Se o A é positivo, ela vai ficar em cima da linha de x, toda flutuante lá em cima. Se o A fosse menor que zero, ela ia ficar aqui embaixo, flutuante para baixo, sem encostar. Ela não pode encostar na linha de x. E qual é o estudo do sinal? Bom, se o A é positivo, o y é positivo em qualquer valor de x. Se o A fosse negativo, o y é negativo em qualquer valor de x. Então, aqui, ó, vai condizer com o A. É só você observar isso, é bem tranquilo.